Boa noite a todos. Irmãos queridos, boa noite a todos. Vamos nesta noite, mais uma vez, compartilhar a palavra de Deus. Hoje eu vou fazer 2 lives, né? Esse é o compromisso que eu tenho, de fazer a exposição da palavra de Deus, de Atos dos Apóstolos. Estou no capítulo 13. E logo mais das 20 horas, eu vou estar com o pastor Eurico. Nós vamos estudar a Epístola de João, capítulo 2. Mas, então, estou no capítulo 13. Estou dando essa sequência desses estudos. Então, aqui, Paulo e Barnabé são enviados como apóstolos. Primeira obra, para a sua primeira obra missionária. E o interessante aqui que a igreja já estava estabelecida de Antioquia, já estava crentes fortalecidos. Paulo já passou todo o processo, agora está inserido como agora ele vai ser enviado como apóstolo para a missão. Deixa eu compartilhar aqui um negócio aqui, irmãos. Então, Atos capítulo 13. Primeira viagem da missionária de Barnabé e Saulo. Até eles não se dividirem, né? Porque nós vamos ver lá na frente. Chega um tempo que Paulo e Barnabé se dividem. Mas aqui, primeiramente, Paulo e Barnabé são enviados para a sua primeira obra missionária. Eles saíram ali da igreja de Antioquia. Como eu já disse, essa igreja de Antioquia já era uma igreja estabelecida, uma igreja forte, né? A igreja estava fortalecida no Senhor. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio e Cirene, que fora criado com Herodes e Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. O que eu acho aqui interessante, amados irmãos, quando a Bíblia fala assim, olha, provavelmente eles estavam orando e jejuando em um propósito, porque e disse o Espírito Santo: separar-me. Interessante que claro que nós estamos aqui para não defender o Evangelho, que o Evangelho não se defende. Nós estamos aqui para defender a nossa fé naquilo que nós cremos, segundo a palavra de Deus. Os nossos irmãos em Jeová, eles dizem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Então, nós que cremos, Pai, Filho, Espírito Santo, é uma unidade, né? Claro que isso é um único Deus, mas os três formam uma unidade de um. Então, aqui a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo disse, olha, separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, depois de jejuado, orarem, impuseram as mãos e o enviaram. E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Selência e dali navegaram para Chipre. Não entendeu uma coisa? Que eles saíram ali da Antioquia, enviados para a obra missionária. Havendo atravessado a ilha por toda Pafos, encontraram ali um certo judeu mágico,
um falso profeta chamado Bar Jesus. Então, quando ele chega nessa cidade chamada Pafos, nós vamos entender mais ali na frente que esse homem, ele era um falso profeta, era um falso mestre. Ele, vamos se dizer que ele fazia, vamos supor, ele fazia artes mágicas. E nesse tempo, nesse momento, o qual estava com o precursor Sérgio Paulo, um homem prudente, esse chamado Barnabé e Saulo, que é de Deus. Então, esse Sérgio Paulo, ele estava junto com esse chamado falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual esse homem, ele desejaria muito ouvir a palavra de Deus, o que Paulo e Barnabé estavam pregando. O versículo 8 diz assim, ó: e resistia, porém, Elimas, o encantador. Esse aqui é o falso chamado Bar Jesus, o falso profeta. Assim interpretava o nome, procurando desviar a fé do percussor. Quer dizer, desviar a fé de Paulo Sérgio. Olha que coisa interessante que ele diz aqui, ó. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando para ele e disse: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não mais para de perturbar os retos caminhos do Senhor. Agora a mão do Senhor será contra ti, e ficarás cego, sem ver a luz, por algum tempo. E nesse mesmo instante caiu sobre ele uma névoa e escuridão, tentando buscar que o guiasse pela mão. Então o percussor, vendo que havia procedido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. O que aconteceu aqui? Quando Paulo chega e Barnabé chega lá nessa cidade, ele encontra esse homem chamado Bar Jesus, né? E o percussor, esse homem chamado Paulo Sérgio, ele desejava ouvir a palavra de Deus, ele desejava ouvir o evangelho, ele desejava ouvir que aqueles homens estavam pregando. E esse homem, o qual cheio do diabo, de engano e toda malícia, e toda justiça, mas pratica e perturba os retos caminhos do Senhor. Quer dizer, ele perturbava, ele não deixava aquele homem ouvir a palavra de Deus. Sabe o que Paulo fez? E agora, olha o que Paulo diz, ó. Agora a mão do Senhor será contra ti, e ficarás cego, sem ver a luz dos pôr do sol, por algum tempo. Por esse motivo, Paulo ter falado isso, ele ficou cego, sabe? Só que uma coisa interessante aqui, ele ficou por algum tempo. Claro, eu tenho certeza que o que aconteceu com ele foi para que o nome do Senhor seja ele glorificado, para que ele venha conhecer o Senhor e ser salvo. O versículo 13. E partindo de Pafos, Paulo, os que estava com ele, chegaram a Perge, a Panfília. Mas João, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Pisídia, entrando na sinagoga, num sábado, assentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, mandaram-lhe dizer aos principais da sinagoga: irmãos, tens alguma palavra de consolação para com o povo, e falai. Então, aqui Paulo e Barnabé, como era costume deles, e todos os sábados, para a sinagoga, para estar ali fazendo sacrifício, adorando ao Senhor, da forma, ainda era da forma provavelmente da lei, e ali dizendo os príncipes da sinagoga: alguém tem alguma coisa ainda para falar? O que acontece? Agora o apóstolo Paulo, que é Saulo, ele se levanta, e levantando-se e pedindo silêncio com a mão, e disse: homens de Israel, o que temeis ao Deus, me ouve. Aí agora que Paulo, ele vai começar a relatar um pouco do Velho Testamento, até chegar ao nosso Senhor Jesus, né? O qual, para os religiosos, ouvir o nome de Jesus era uma coisa terrível, era uma nova doutrina, né? Então eles não criam no Senhor Jesus, mas os apóstolos foram alcançados por Cristo.
e o Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e fez o povo prosperar, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com o braço poderoso os tirou dela. Estava falando aqui dos pais que foram escravos lá no Egito por 430 anos, e suportou seus costumes no deserto, num período de quase 40 anos, e distribuindo 7 nações da terra de Canaã, deu-lhe a herança a terra deles. Depois disso, de quase 450 anos, deu juízo até o profeta Samuel. Então aqui, Paulo está relatando a respeito dos israelitas que ficaram escravos lá no Egito. Tem parte na Bíblia que fala 400, quase 30 anos, 450. E aqui, ele já chega aqui aonde foi o primeiro, no caso ali de Samuel, o juiz foi o juiz sobre Israel. Foi o primeiro juiz. E depois pediram um rei e lhe deu a Saul, filho da tribo de Benjamim, por 40 anos. Quando esse foi rejeitado, levantou-se um rei Davi, o qual deu testemunho dizendo: achei Davi, filho de Jessé, o homem segundo o coração, fará toda a minha vontade. E da descendência desse, conforme a promessa, levantou-se Jesus, o Salvador de Israel. Então aqui agora o apóstolo Paulo já entra no nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da vinda de Jesus, João pregou a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. João, porém, quando completava a carreira, disse: o que pensais vós dizer que eu sou? Eu sou o Cristo, e após a mim que vem aquele que eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Irmãos, filhos da geração de Abraão, a quem de entre vós temeis a Deus, vós enviada a palavra desta salvação. O versículo 27, olha que coisa linda que diz assim, ó: por não terem conhecido Jesus, os que habitavam em Jerusalém e suas autoridades, condenando, cumprindo assim as vozes dos profetas, dos que leem todos os sábados. Quer dizer, os judeus, eles tinham essa promessa a respeito de Cristo, a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo agora, ele está ali anunciando a pessoa de Cristo, do nosso Salvador. O versículo 28. Em causa de morte, que prenderia a Pilatos. Embora não encontraram nenhuma causa de morte, que poderiam a Pilatos com ele todas as coisas que deles estavam escritas, tirando o madeiro, o puseram na sepultura. O versículo 30. Deus, porém, o ressuscitou entre os mortos, e ele por muitos dias foi visto, que subiram com ele a Galiléia, para Jerusalém, o quais agora sois testemunha diante do povo. É isso que os apóstolos, o que quer dizer apóstolo? Apóstolo, eles foram criados, formados por Cristo, para ser testemunha oculares de Cristo. Foram aqueles que foram chamados, além do início do ministério de Cristo, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. Então, os apóstolos, eles tinham essa condição de testemunhar de Cristo. É por isso que a igreja hoje, ela é formada por qual? Ela é formada pela base, que os fundamentos é Cristo, e pelas doutrinas apostólicas. Então, se a igreja de Cristo hoje sai disso, não é uma igreja cristã. Então, nós estamos agora pregando o evangelho, aquilo que foi formado na base de Cristo e dos profetas. O versículo 31, o versículo 33. Como também está escrito no Salmo: segundo que tu és o meu filho,
e te gerei. De fato que Deus ressuscitou dos mortos, para que nunca entrastes em decomposição. E desta forma declarou: e as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também outro salmo diz: não permitas que o meu santo sofra a decomposição. Aqui está, irmãos, aqui está que Cristo padecesse, Cristo morresse na carne e ressuscitasse e não entrasse em decomposição. Por quê? Porque o único que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, a respeito da ressurreição, que Cristo é as primícias da ressurreição. Então, nesse momento, todos os que morrem em Cristo e os que já morreram em Cristo, ninguém ainda ressuscitou a não ser Cristo, porque Cristo é as primícias dos que morreram. Se eu falar dos que dormem, aí os nossos irmãos Testemunho de Jeová Adventista vai dizer que é o sono da alma, mas esse sono da alma não existe essa doutrina. Então, quando o Senhor Jesus, aqui no livro de Salmo está falando que o corpo de Cristo, ele não passaria pela decomposição igual se eu morrer agora. Se eu morrer agora, eu vou aguardar a ressurreição dos mortos no dia do Senhor. Aquele, porém, a quem Deus ressuscitou, nenhuma decomposição sofreu. Seja vós sábios, irmãos, por este vos anuncia o perdão de pecados. O versículo 39. De tudo que a lei, de tudo que pela lei de Moisés, não pusestes ser justificados, e por ele justificado que todo aquele crê. Vamos ler mais uma vez esse texto, esse versículo maravilhoso. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado. Quer dizer, o que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo aqui? Que pela lei ninguém é justificado. Que lei é essa? Que está lá a lei, os 613 mandamentos dados da lei. Esta lei, ela não justifica o homem. Pela lei de Moisés, ninguém é justificado. Quer dizer, nós somos justificados por Cristo Jesus. Por ele é justificado e todo aquele que crê. Cuidado para que não venha sobre vós os que os profetas disseram: Vede, zombadores, admirai-vos, desaparecei, pois operou uma obra em vossos dias. Qual obra não crereis se alguém vos contar? Quando Paulo e Barnabé iam saindo da sinagoga, o povo pediu para que o sábado seguinte lhe dissesse as mesmas coisas. Então, quando Paulo vos anuncia tudo aquilo na sinagoga, falou de Jesus, falou a respeito da lei, que o homem só é justificado por meio de Cristo, Paulo estava anunciando o evangelho de Jesus, eles pediram para que Paulo voltasse no outro sábado. E saíram da sinagoga, e muitos dos judeus e dos convertidos ao judaísmo seguiram como Paulo e Barnabé, os quais falando-lhe, encorajando-se e permanecesse na graça de Deus. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, quando eles, no outro sábado, houve um alvoroço. Por quê? Porque através do evangelho a cidade se comoveu. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Paulo e Barnabé, porém, ousadamente disseram: era necessário que vos pregasse primeiro a palavra de Deus, visto, porém, que rejeitas e não vos julgais dignos da vida eterna. Voltaremos para os gentios. Quer dizer, tinha que ser anunciado primeiro o evangelho aos judeus. Foi aquilo que Cristo disse: eu vim para o que era meu, os meus não receberam, mas todos quanto receberam, dê-lhe o poder para ser chamado filhos de Deus. Vamos entender aqui, que Pedro, ele foi designado para anunciar o evangelho aos judeus, e Paulo foi designado, foi enviado
por Cristo para anunciar o evangelho aos gentios. E foi isso que Paulo fez, esse ministério maravilhoso que ele fez muito bem em anunciar o santo evangelho, que é o poder de Deus para a salvação tanto do judeu como do grego, aos nossos futuros crentes, né? Aos gentios. O que é um gentio? Aquele que não é judeu. E diz assim: pois assim vos ordenou o Senhor e te fez luz para os gentios, a fim de que sejas a salvação até os confins da terra. O versículo 48. Os gentios, ouvindo isso, alegrando-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Vamos entender aqui, amados irmãos. Porque Paulo ele vai dizer que nasceu fora do tempo. Paulo ele foi designado para levar o evangelho aos gentios. E isso aqui estava nos propósitos eternos de Deus. Salvar os judeus através da mensagem, através de Cristo, através do sacrifício de Cristo. Então, os judeus, nós como os gentios, nós fomos alcançados pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui por causa de Cristo. Nós somos hoje salvos em Jesus por causa da obra gloriosa de Cristo. Porque se não houvesse o sacrifício de Cristo, se o véu não tivesse sido rasgado, nós não tínhamos hoje esse prazer de anunciar o evangelho, de falar das coisas de Deus. Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer aos Timóteo que há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, o qual é Jesus Cristo. Então, o único mediador, a pessoa de Cristo, nos uniu à pessoa de Deus. Porque lá no Velho Testamento, antes de Cristo, o homem não tinha essa garantia, não tinha essa liberdade de ser amigo de Deus, de ser filho de Deus. Nós somos filhos de Deus por meio de Cristo. E a palavra do Senhor se espalhava em toda aquela região. E os judeus, porém, incentivava algumas mulheres piedosas de alta posição e os príncipes da cidade perseguiram a Paulo e Barnabé e os expulsaram da sua região. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônia. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, foi igual o Senhor Jesus disse, lá em Mateus capítulo 10, Lucas capítulo 10, quando Jesus, ele fala, olha, onde vos chegar, se não receber, sacuda o pé, a poeira dos vossos pés, porque aquele lugar não é digno de paz. Foi bem que o Senhor Jesus disse. E o interessante que o versículo 52, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Por quê? Porque eram a alegria de anunciar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe os amados irmãos. E daqui 20 horas eu estou aqui com o pastor Eurico. Nós vamos fazer uma live compartilhada a respeito da epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 2. Amém? Que Deus abençoe e tenha uma boa noite.